Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa de Esperança e Vida, onde nós vamos estar trazendo uma palavra de esperança ao seu coração. O texto que eu gostaria de deixar para você nesta manhã se encontra em 1 João, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 3. E João então vai nos dizer as seguintes palavras: É assim que temos certeza de conhecê-lo, se obedecemos aos seus mandamentos. Alguém que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. A verdade não está em pessoas desse tipo. Mas se alguém obedece a sua palavra, o amor de Deus está verdadeiramente aperfeiçoado nessa pessoa. E é assim que temos certeza de estar nele. Quem diz, permaneço nele, tem de se comportar da mesma forma como ele se comportou. Meus amados, eu não escrevo a vocês um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio. O antigo mandamento é a palavra que vocês ouviram. No entanto, mais uma vez, eu escrevo um novo mandamento para vocês. Esse é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e a luz verdadeira já brilha. Aquele que diz eu estou na luz, enquanto odeia outro membro da família, ainda está nas trevas neste exato momento. Quem ama outro membro da família permanece na luz e não há motivo de ofensa nesta pessoa. Quem odeia outro membro da família está nas trevas e anda nas trevas, e essas pessoas não sabem para onde vão, pois as trevas cegaram os seus olhos. Aqui João vai nos dizer mais uma vez na sua carta a respeito daqueles que conhecem e daqueles que não conhecem a Deus. E ele vai nos dizer então como nós sabemos que nós conhecemos a Deus. Qual é a prova de que nós conhecemos a Deus? E é interessante que aqui João vai nos dizer que a prova de que nós conhecemos a Deus não é que nós sabemos muitas respostas a respeito de perguntas sobre ele. Não é que eu e você sabemos muitas histórias bíblicas de cor ou sabemos muitos versículos de cor. É lógico, é importante saber estas coisas, mas João está dizendo aqui que aqueles que conhecem a Deus agem da mesma forma como Deus age. O conhecimento a que João se refere aqui não é então apenas um conhecimento intelectual, não é apenas saber a respeito da existência e conhecer os atributos a respeito desse Deus. Porque isso o próprio Satanás conhece, não é verdade? Satanás conhece a palavra de Deus melhor muitas vezes do que nós mesmos. E ele usa a palavra de Deus contra o próprio Deus. A ideia de conhecer aqui a que João se refere, então, é a ideia de pertencer, é a ideia de alguém que caminha junto. E João vai dizer, nós só conhecemos a Deus à medida em que nós seguimos os seus mandamentos. E é lógico que quando nós falamos em mandamento, talvez a primeira coisa que vem à sua e à minha mente é a ideia de Moisés segurando as tábuas da lei, vários escritos, várias coisas que nós devemos e que nós não devemos fazer. E aqui, num primeiro momento, João vai nos dizer que ele não escreve para nós nenhum mandamento novo, mas aquilo que todos nós já conhecemos, aquilo que todos nós já recebemos no Antigo Testamento, os 10 mandamentos de Moisés. Mas ele então depois vai dizer, mas eu vou escrever para vocês um novo mandamento, que na verdade é o antigo mandamento. E esse novo mandamento, que vai resumir aquele que é o antigo mandamento, é o mandamento que o próprio Senhor Jesus resumiu quando ele disse, nós temos que amar a Deus e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Esse é o mandamento a que João se refere quando ele vai dizer aqui que nós devemos amar o nosso irmão, nós devemos amar a nossa família da fé, porque se nós não amamos o nosso irmão, se nós não amamos a nossa família da fé, o que ele vai dizer é que então nós não obedecemos a Deus, e se nós não obedecemos a Deus, nós não conhecemos a Deus e ainda estamos nas trevas. Nós precisamos amar uns aos outros,
porque esta é a prova de que nós fomos iluminados, de que nós fomos alcançados por esse Deus e fomos alvos do seu amor. Então, que você possa analisar a sua vida, olhar para a sua vida e se questionar se você tem amado realmente aqueles que estão à sua volta. E que você possa pedir a Deus para que esse amor de Deus seja cada vez mais derramado no seu coração, que você possa buscar conhecer a Deus cada vez mais, para que então esse conhecimento de Deus seja refletido em amor pelas outras pessoas. Veja, obedecer aos mandamentos não é um pré-requisito para se conhecer a Deus. Obedecer os mandamentos é a capacidade que Deus nos dá, é algo que Deus nos torna capaz de fazer. Então, que você possa conhecer a Deus, e à medida em que você conhece a Deus, Deus lhe capacitará, Deus lhe iluminará para que você possa obedecer os mandamentos. Que os mandamentos são esses? É o mandamento que Deus deu lá para Moisés, é esse mandamento que Deus reafirmou na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e é esse mandamento que João nos entrega mais uma vez. Ame ao seu próximo, ame aquele que está à sua volta, ame a sua família, cada um daqueles que Deus colocou à sua volta. Que Deus abençoe a sua semana, um grande abraço e até a próxima.